Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT. Vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites. Começando pelo jornal Folha de São Paulo. Airbus culpa pilotos, TAM e Infraero pela tragédia em 2007. O jornal Estado de São Paulo traz a seguinte manchete: governo segura 7,2 bi de fundos para melhorar contas. Já o jornal A Tribuna de Santos traz a seguinte manchete: vendaval de 30 minutos causa danos à região. BocNews, semanário BocNews, hidrovias, travessia ampliada. Já o Santa Portal traz a seguinte manchete: pesquisa mostra que pacientes com câncer continuam fumando. G1 Santos e região, ventania causa estragos e deixa feridos no litoral. E no portal da UOL, fabricante Airbus culpa TAM, Infraero e pilotos por desastre em Congonhas. E a revista Veja, da semanal, traz a seguinte manchete: como Dilma e Aécio tentam parar Marina. Muito bem, e nós estamos a pouco mais de 30 dias das eleições gerais do dia 5 de outubro. E a última pesquisa com relação à sucessão presidencial do Instituto Datafolha traz um empate entre as candidatas Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, e a ex-senadora Marina Silva, candidata do PSB, em 34% das intenções de voto. Já o candidato do PSDB, o senador mineiro Aécio Neves, caiu para 15% das intenções de voto. Dessa forma, teríamos segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva. E a projeção feita pelo Instituto Datafolha com relação ao segundo turno mostra que se as eleições acontecessem hoje, Marina Silva teria 50% das intenções de voto, enquanto que a presidente Dilma 40%. Dessa forma, Marina Silva se elegeria presidente do Brasil se as eleições fossem hoje. No programa de hoje, nesta edição, nós vamos, evidente, falar sobre essa situação, esse momento da sucessão presidencial, falar de sucessão estadual e também de temas locais, como o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Câmara Municipal de Santos neste período eleitoral. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Visite o bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. São Paulo tem um enorme potencial. E nós precisamos de deputados que saibam aproveitar o potencial do estado mais rico do Brasil para melhorar a vida das pessoas. Por isso, vote nos deputados do PT. Vote 13.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 1º de setembro. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo com muito prazer 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT. E é evidente que o tema principal, até em função do noticiário, senhores vereadores, é a questão da sucessão presidencial. Nós estamos há pouco mais de 30 dias das eleições, vereador Cacá, vereador Adilson, e nesse sentido eu gostaria da análise dos senhores, começando pelo vereador Carlos Teixeira Filho, a respeito desses últimos números da pesquisa da Datafolha, mostrando um empate, um rigoroso empate entre Dilma Rousseff e Marina Silva e Aécio Neves caindo. O senhor é do PSDB, enfim, como é que o senhor vê esse cenário, especialmente a situação do candidato Aécio Neves, que vem caindo nas pesquisas, está em terceiro lugar com 15% das intenções de voto. Bom dia, obrigado pela presença, vereador. Bom dia, Lascala, bom dia, Adilson, ao telespectador da TV Santa Cecília. E a gente vê com muita preocupação dentro do PSDB, né, a subida aí da Marina. No início, pensamos que era questão comoção, né? Sim. O falecimento do candidato Eduardo, o eleitor estaria escolhendo aí questão do nome de Marina. Agora, a gente, com o primeiro debate ocorrido e também a performance dela, a gente percebe que isso não está acontecendo. Então, o eleitor está fazendo sua opção já para uma candidatura Marina. Eu vejo que o PSDB, tanto o PSDB como o PT, eles vão ter que estar explorando a inconsistência, que eu vejo muita inconsistência na fala da Marina, no programa da Marina. Algumas situações que ela lançou o programa agora, o programa que da LGBT, e depois algumas contradições, voltou atrás, tem a questão do petróleo, tem a questão do Banco Central. Então, eu acredito que mais por esse lado, os candidatos vão poder explorar para estar tentando que ela dê uma caída e sim, tenhamos um outro quadro. Tivemos uma primeiro momento da Marina estar chegando próximo a Dilma. Talvez aí o Aécio pode também ter uma opção de reverter esse quadro. Não tenha dúvida que a gente vê com muita preocupação esse quadro, por conta de que a gente não conhece as propostas da candidata Marina, e com muita dificuldade a gente vê lá na frente uma eleição. Eu vejo desenhar um quadro que já vimos aqui no nosso país. Isso é muito, muito preocupante. Então, nós vamos apostar que o eleitor, nos programas eleitorais, nos novos debates, a performance, isso será explorado pelos candidatos de oposição, né, os candidatos agora de oposição, sim, à Marina, e a candidata que hoje é presidente da República, no primeiro debate senti que ela estava meio nervosa, não se saiu bem, então isso a Marina acabou explorando esse momento. Então vamos apostar numa mudança nisso. Agora, não acredito que a explorar a situação do avião, né, que eu acho que isso aí é uma apelação, não vai pelo contrário. Eu vejo, salvo o melhor juízo, se explorar a situação do avião, acho que a Marina vai subir ainda mais na pesquisa. Vamos aguardar. Vereador Adilson Júnior, o senhor é do PT e a presidente Dilma agora, quer dizer, pelas projeções das pesquisas, especialmente do Instituto Datafolha, um empate, né, rigoroso empate com Marina Silva, mas perderia no segundo turno. Como é que o PT recebe esse resultado da pesquisa? Bom dia, obrigado pela presença, vereador. Bom dia, Chico, bom dia, Cacá, bom dia a toda a equipe aqui que está trabalhando para levar o programa ao ar, e você em casa. Nosso bom dia, boa semana desde já. Chico, o Cacá falou uma coisa importante, né? A gente primeiro tem que dar uma analisada do que ocorreu pouco tempo atrás, que foi a tragédia aqui em Santos, do presidenciável Eduardo Campos. Né? Isso levou, claro, que uma comoção generalizada, ou seja, você percebe através até das redes sociais o quão as pessoas ficaram comovidas e tal, e talvez carregaram na Marina uma possibilidade, né, de talvez fazer uma memória póstuma, uma homenagem póstuma, né, ao Eduardo Campos, né? E isso fez a candidata Marina ascender na questão popular, ou seja, nas manifestações. Penso que essa movimentação, não só pelo lado da comoção, que vai até um limite, ou seja, a gente ainda tem 30 dias de campanha. Agora a Marina, de fato, assume essa postura enquanto presidenciável, né? Na verdade, o PSB, ou a rede PSB, ainda não é muito claro essa relação
com a Marina, onde ela está, né, já visto ela tem uma instabilidade também nesse sentido, né, não só nas propostas, mas também na questão ideológica partidária. Ela foi do PT, depois foi para o PV, depois tentou formar um partido e aí foi para o PSB, ou seja, você vê uma inconsistência até ideológica nesse sentido e defende ou defendia algumas bandeiras que hoje já é diferente, né, já visto aí quem está do lado dela, ou seja, uma pessoa que tem como coordenador da sua campanha uma das donas do Banco Itaú, né, a Setúbal, uma pessoa que tem ao seu lado também um empresariado, por exemplo, o dono da Natura, uma pessoa que tem ao seu lado o ex-diretor-presidente do Citibank, que tinha muita força na questão econômica na época do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, afinal de contas, né, qual é o discurso da Marina? Né, o vereador Cacá falou com bastante propriedade, aí ela que é evangélica, assim como eu, defendia na sua trajetória enquanto ideologia, né, enquanto princípio de vida, a questão de não legalizar o aborto, e aí de repente vem com uma proposta de jogar para a plateia, vou fazer um plebiscito, sei lá o que ela falou, de repente fala da questão da questão LGBT, aí recua, não era bem isso, meu programa na verdade falava outra, ou seja, afinal de contas, quem é a Marina Silva? Eu acho que essa é a grande pergunta. E as pessoas, lógico que, aliado a uma comoção e às vezes um sentimento de temos que mudar, né? E como que se dá essa mudança, talvez esses aspectos levam a uma ascensão, vê que numa velocidade até bastante significativa dos números de intenção de voto na Marina. Mas a gente caminha também para um momento eleitoral que as pessoas começam a se antenar mais na questão política, ou seja, nós temos mais de 60%... Este mês de setembro será um mês decisivo, né? Você vê que mais de 60% das pessoas ainda declaram nas mesmas pesquisas, ou seja, que ainda não tem o seu candidato decidido. E mais do que isso, é bom desconsiderar essas pesquisas presidenciáveis. São pesquisadas no universo do Brasil inteiro, 200 milhões de brasileiros, 2.200 pessoas, ou seja, claro que mostra que a pesquisa tende a ter um extrato, mas é uma parcela muito diminuta do que de fato transfere, do que de fato, né, uma radiografia. Acho que tem muita água ainda para rolar, acho que as pessoas precisam estar de fato antenadas, né, porque, como o Cacá disse, esse filme nós já vimos algum tempo atrás, né, um certo discurso da mudança, eu sou contra isso e aquilo, e quando foi na prática foi completamente diferente, sem uma representatividade política, ou seja, sem você ter, porque a Marina já declarou, ela não é do PSB, né? No momento que ela ganha a eleição, ela vai continuar construindo ou tentando construir o seu partido, que é a Rede, que não vai ter um deputado, um senador, um nada, né? E aí fica sem representatividade, é temeroso. Já vimos também esse filme. Tem que compor, né? Para a governabilidade dela vai garantir. Ter que compor. Agora, ela está sendo bem assessorada, como você mesmo bem falou, a questão de banqueiros e dando ali um suporte a ela. Também a questão dessas contradições. É por isso que eu falo que explorar, eu acho que os partidos, tanto o partido do PSDB como o PT, explorar essas contradições que ela está demonstrando na sua fala. Então, você assina um documento, um programa que você desconhece, depois você volta atrás, né? O apoiar casamento de pessoas do mesmo sexo, isso o Supremo Tribunal já se manifestou. Você manifestou favorável? Isso então não faz nada de novo. É apenas questão de dar aquela força que eles pretendem. A questão da criminalização da homofobia, a mesma coisa. Então, voltou atrás. Então, algumas situações que ela está voltando atrás. E essa governabilidade que ela vai ter que existir. Agora, senhores, há uma preocupação que é geral no país e que começa realmente, não apenas aos candidatos, mas principalmente à população, que é o ano de 2015, que tudo indica será um ano, vereador Adilson, de muito sacrifício, né? Nós teremos certamente a elevação dos preços públicos, a energia, por exemplo, já foi anunciado um aumento substancial, aí da ordem de mais de 30% da energia, a questão do combustível, cujos preços estão sendo represados, enfim, teremos provavelmente um ano muito difícil em 2015. E isto precisa ser de alguma maneira discutido. Sem dúvida.
Acho, Chico, que a gente vive hoje uma das piores crises econômicas mundiais. Não é? E quando a gente fala que 2015 será um ano difícil, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Não é? Você vê hoje vários grandes potências mundiais que estão passando por grandes dificuldades econômicas e claro que isso reflete também na nossa economia. E é preciso encarar isso de frente. Não é? Acho que a presidenta Dilma, aliada ao governo Lula, por exemplo, na questão de produção energética, não é? Investiu e vem investindo para que a gente não tenha aqueles apagões como já vivemos aqui. Né? E investindo em outras matrizes energéticas, né? Energia eólica, outras energias que podem ser produzidas, não é? Tentando fazer essa redistribuição, principalmente do parque energético no país. Né? Isso precisa ser levado de frente. Que é mais uma das questões, não voltando ao tema inicial, que também a Marina não deixa claro, né? Porque primeiro ela era contra algum tipo de energia, né? Com um discurso que deve existir sustentável, mas que não mostra uma clareza, por exemplo, no último debate, nem tenha os dados corretos de como isso se encara. Né? A gente precisa, de fato, conseguir fazer com que nós tenhamos um país mais forte. Não é claro que sempre tem algumas pessoas que defendem essa política de se controlar a inflação. Por exemplo, vi uma entrevista do próprio Aécio dizendo que para controlar a inflação ele vai fazer o país crescer. Ora, como que cresce isso e a inflação diminui? Não é arrochando o salário, não é demitindo o trabalhador, por exemplo. Não é? Então isso precisa ser bastante claro. Por isso a gente fica bastante apreensivo. Não é? Claro que é um momento eleitoral, mas mais do que isso, o que está em jogo é o rumo do país, o que está em jogo é a vida das pessoas, dos trabalhadores, e a gente precisa ter bastante responsabilidade nesse sentido. Sem dúvida é um momento delicado que o país vive, vereador Cacá. Eu acho que você ainda projeta para 2015, eu acho que nós já estamos passando por isso. Eu acho que esse finalzinho de 2014 nós vamos sofrer bastante. Isso está sentindo a dona de casa, a questão da inflação, né? Verdade, basta ir na feira, no supermercado. Exatamente. Então isso já estamos presente. Essa questão da crise mundial, isso instalado, viu, vereadora Adilson? A presidente vai deixar o governo, acho que desde 1997 não se deixa o governo pior do que se pegou. E a Dilma vai fazer isso, ela vai deixar isso. Então a questão da economia é o ponto fraco mesmo do governo Dilma, e isso vai ser explorado pelos candidatos, não só pelo Aécio, como pela própria Marina, trabalhando isso muito bem. Eu acho que nós estamos vivendo isso, eu acho que nós estamos estagnados, nós estamos parados mesmo, né, na questão de exportações, nós estamos sofrendo muito e nós estamos vendo no dia a dia, isso é presente. Então essa questão de 2015, claro que o governo em 2015, ele vai ter que fazer uma reforma total, questão econômica, isso não tem a dúvida. Agora é uma coisa que a gente está vivendo. Agora, não reconhecer que 2013, essa política é uma política de 2003, né? Em 2003 o governo não era um governo do PT, né? Então, era 2003 que houve o primeiro governo, o segundo governo do presidente Lula, a presidente Dilma, e agora está sentindo, por quê? Na sustentação, não sustentou isso que foi criado lá atrás, e que a gente não há o reconhecimento por parte do Partido dos Trabalhadores dessa política econômica deixada pelo PSDB. Isso, né, nós mesmos, enquanto PSDB, a minha culpa, né, de não assumimos isso, de escondermos o Fernando Henrique Cardoso, que hoje o Aécio não esconde o Fernando Henrique Cardoso, então nós perdemos eleições, né, escondendo uma política que nós mesmos fizemos, uma política social mesmo. Esse Bolsa Família hoje, o que era? Uma Bolsa Escola, né, eram esses auxílios que entregavam-se às famílias. Então, que o Partido dos Trabalhadores soube trabalhar melhor. O país que o Cacá disse, eu acho que não é o mesmo país que eu vi. Como é que é? Nunca se teve um país que vai entregar ruim. Ruim do quê? Vai entregar quebrado? Como assim quebrado? Então, peraí, a gente vive em outro mundo, Cacá, não é bem assim. Na verdade, todo mundo sabe de como nós vivíamos na época do PSDB, né? Se hoje nós não temos, por exemplo, um corredor de exportação, em especial a gente falando da questão dos trilhos vindo por vagões, por trem, foi porque o PSDB não acreditou nisso e quebrou as ferrovias, e agora a gente tem que tentar reconstruí-las para fazer, por exemplo, com que o Porto de Santos tenha um escoamento maior e mais eficaz.
né? Os aposentados sabem o quanto viveram na época do Fernando Henrique Cardoso, que aliás até os classificou como, não vou nem dizer aqui, né? Mais do que isso, nós devíamos o quanto para a dívida externa. Hoje essa relação, por exemplo, com a FMI está zerada, a gente não deve, pelo contrário, nós colocamos dinheiro no FMI e fortalecemos os BRICS, coisa que o PSDB nunca fez. Nós fortalecemos essa relação com o Brasil, Rússia, África do Sul, que nunca existiu. Hoje nós temos um aparelhamento fora do FMI, onde o Brasil sempre foi refém. Mais do que isso, a gente vem construindo, não é, uma relação internacional muito mais sólida. Claro que o Brasil vive um momento delicado, claro que sim. Claro que o governo da Dilma tem alguns erros, claro que sim, mas tem muitos acertos. E é nesse sentido que eu acho que as pessoas precisam atentar, da dificuldade de se eleger, às vezes, alguém que vem com propostas daquelas de outrora, né? Onde a economia, onde o Fernando Henrique, lembra? Equalizou o real ao dólar. O que fez com isso? Queimou nossas reservas, né? Nós ficamos com o Tesouro Nacional prejudicado. Então tem que ter responsabilidade, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter uma noção de como nós estamos no país, vivendo a questão econômica. Ela não é só uma questão interna, ela é balizada pelas relações comerciais externas, principalmente, não é? E nós só estamos, aquilo que falava, olha, o Lula está louco, quando ele disse que era marolinha, e hoje a gente vê que de fato, para nós foi uma marolinha, haja visto o que aconteceu aí na União Europeia, né, o que aconteceu. Os únicos países que não crescem tanto quanto o Brasil é China e Japão, que é incomparável com os números, porque todo o país, todos os outros países vivem a sua economia complicada. Essa é a visão que você tem sobre a política econômica. Agora você... Não, são os números. Não, são os números. Você não aceitar de que essa situação econômica que o governo Lula passou foi o que você colhe. Para você colher alguma coisa, você plantou alguma coisa lá atrás. Você não criou, Lula não criou uma nova política econômica. Então, essa questão do porto, nosso porto é sucateado, nosso porto é administrado por Brasília. Nós estamos aí numa política de ser um porto, regionalizar o porto, né? O porto está lá, quem manda no porto? Manda em Brasília. Agora, falar em ferrovias, o que foi feito no governo Dilma? Essa questão da Copa do Mundo é um exemplo, né? Não tinha uma rodovia, não ia fazer a ligação de São Paulo, Rio de Janeiro, né? As coisas que ficaram aí por fazer. Então, que política é essa? É investir nos países de fora, investir num porto de Cuba, né? É trazer os mais médicos. Mais médicos é importante para o país, é importante. Mas ele está levando essa dívida para fora. Para onde vai esse dinheiro? Para o governo de Cuba? Para quem? Não é para os médicos, não é para as famílias dos médicos, é para o governo de Cuba. Então nós estamos ajudando outros países, os países que são próximos do nosso país. Cuba é um exemplo, né? Perdoamos dívidas. E enquanto isso, o aposentado, está aí o aposentado, mas e aí, o fator previdenciário? Isso aí não se aprovou, né, a derrubada. A questão da violência, vereador, a questão da violência. O senador do PSDB propôs a questão de uma PEC, uma mudança da Constituição, da questão da violência, para que fizesse uma análise melhor das pessoas, dos menores infratores. E o que aconteceu? O PT arquivou. Então o que cresceu? Cresceu a questão econômica, não cresceu a questão econômica, é culpa do PSDB? Não acho que não é culpa do PSDB. Eu acho que vocês estão colheram o que foi plantado lá. Se não, seria uma situação pior. Seria uma situação pior. Eu acho que o momento é o momento de refletir, é o momento que nós estamos. E quando caírem as máscaras, quando cair essa questão que está fantasiosa, que o país está muito bem, nós vamos ver o governo. Esperamos que o governo que está, se não for vitorioso, se um novo governo assumir, aí vão aparecer as mazelas desse governo que o senhor pinta de uma forma tão maravilhosa, que é o país das maravilhas. Bom, peço licença, vereador Cacá, vereador Adilson, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes.
dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Visite o Bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. O bom deputado é aquele que trabalha próximo das pessoas, para conhecer os problemas de perto e entender as reais necessidades da população. É por isso que eu peço o seu voto para os deputados do PT, que são os mais próximos do povo. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque ao vivo, nesta segunda-feira, 1º de setembro, e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT. E agora, vereador, eu gostaria que o senhor avaliasse o cenário na sucessão estadual. Em São Paulo, temos aí as pesquisas mostrando o amplo favoritismo do governador Geraldo Alckmin no sentido da reeleição, com mais de 50% das intenções de voto. Já o candidato Alexandre Padilha aparece em terceiro lugar com apenas 5%, flutuando entre 5% e 6% das intenções de voto. O senhor acha que dá para reverter esse cenário? Olha, Chico, amigo de casa, eu tenho certeza que quando voltar para o meu companheiro Cacá, agora vai inverter a posição. Ele falou que eu disse que o Brasil é o melhor país do mundo. Primeiro que eu não disse isso. Falei que tem grandes acertos e que precisa corrigir muitas coisas, e é isso que tenho certeza que a presidenta Dilma vai corrigir no segundo mandato. Mas agora ele vai falar que o estado de São Paulo que é a grande maravilha do mundo. Claro que nós temos grandes coisas boas no estado de São Paulo, claro que sim. É o estado com maior representatividade da nossa nação. Mas ele falou também no primeiro bloco sobre segurança. Muito bom, vereador Cacá, ela fala da questão da segurança, porque o governador Geraldo Alckmin, que aí está, aliás, há 22 anos aí está, e agora na inserção até do PSDB, ataca o SCAF. Você vê que não tem, no mínimo, uma ética, num único sentido. Para quem não lembra, o governador Geraldo Alckmin está na política há muito tempo, foi deputado pelo próprio PMDB. Esse que agora ele fala do SCAF, fala do Fleury, né? Ou seja, tem a mesmas práticas ali, são os mesmos amigos, né? Mas você falou da questão do governo aqui de São Paulo. Realmente, sucessão em São Paulo. Quando eu vejo lá a propaganda do Alckmin, eu falo, puxa vida, eu realmente devo viver em outro estado. Ele lançou um tal de um negócio que é mesmo nome do que uma empresa telefônica tem nos seus produtos, que é o tal do Detecta. Onde existe aquilo? Pelo amor de Deus. O Detecta pega as câmeras do estado, das prefeituras, quando começa a interliga tudo. Nossa, é muito bonito aquilo. Além de não existir, ele esquece de uma coisa, não adianta só gravar e ver. A polícia consegue dar uma resposta à altura? Não. O que adianta gravar para depois a pessoa ver lá a imagem e falar, nossa, viu lá? Foi assaltado. Pela terceira vez, é o mesmo cara, bonitinho ele. Cortou o cabelo dessa vez. Quando você não tem uma ação. As pessoas aqui da Baixada Santista, do estado de São Paulo, estão vivendo com uma insegurança que você sai de casa já apreensivo. Por quê? Ineficácia do governo de São Paulo. Falta de coragem do governador de São Paulo. Essa é a grande verdade ou não? As escolas, professores que ganham vale-coxinha, ou seja, além dos salários serem arrochados, pequenos, baixos, paga-se o vale-coxinha, ou seja, aquela não consegue nem almoçar. Para quem trabalha em Santos, por exemplo, nas cidades aqui, sabe o quanto hoje a alimentação é custosa, né? Vem falando da questão das escolas. Aquilo que se apresenta não corresponde com a realidade. Um governo, a ONU acabou de classificar como responsabilidade sim do governador a falta d'água em São Paulo. Graças a Deus, nós da Baixada Santista nos servimos de outro sistema de abastecimento.
Porque se vimos daquele que grande região do ABC, Santo André e todas as cidades ali adjacentes, que é o sistema, nós estaríamos também fazendo rodízio de água. Imagina você, hoje é uma realidade em São Paulo. As pessoas tomam banho hoje e amanhã não, porque não tem água, no outro dia não, na quarta-feira toma banho, ou seja, e ele se eximiu dessa responsabilidade, vindo a propaganda que, olha, por conta do fator climático. Olha, as pessoas sabem, leem, né, estão antenadas. E a ONU, agora, para de fato dizer, não, foi ineficiência do governador de São Paulo, da Sabesp, que é uma empresa hoje que deixou de ser pública, 49% das suas ações é nas mãos de fundos internacionais. O que eu quero dizer com isso? Deixou de ser uma questão pública, que é bem o que o PSDB gosta de fazer. Na Petrobras, que o vereador Cacá disse, aliás, eles queriam mudar um nome para Petrobras, para vender melhor para os americanos, Petrobras. A Sabesp é a mesma gestão, 49% dela, das suas ações, já não estão mais do bem público, social, como ela deveria ter. Está na mão da questão privada para dar lucro. Dá para reverter essa situação das pesquisas aqui em São Paulo? Não? Olha, a gente sempre acredita, né? Porque se o sentimento das pessoas, isso que reflete, nós falávamos da questão da Marina, é de mudança, São Paulo não quer mudança? Será que o estado de São Paulo está tão bem? Será que a questão da segurança está boa? A questão da falta d'água? É que, infelizmente, o governador sempre teve também uma boa representatividade na Assembleia Legislativa. Barrou dezenas de CPIs lá, porque as coisas diferentes, né, do governo do PT, da Dilma, que deixou fiscalizar. E aqueles que tiveram questões complexas, que de fato foram comprovadas, estão na cadeia. E no governo do PSDB, hein? A Alstom, ninguém mais falou disso. A CPI dos metrôs, ninguém falou disso, né? Ninguém foi para a cadeia. Por que você acha que isso aconteceu? Será que ali nada acontece? Então isso precisa ser averiguado. Lascar, é muito fácil ser oposição e você fez aí uma indagação, como é que estava a posição do candidato Padilha. E então, pelo jeito, Padilha não apresentou nada nas suas propostas, porque tudo que foi falado pelo vereador Adilson Júnior foi do nosso governo, né? Então, os problemas do nosso governo. Mas ele não falou da proposta do Padilha, porque não tem proposta nenhuma. Então, é por isso que ele não está bem nas pesquisas, porque, mais uma vez, o presidente, a cúpula do PT, né? A intenção era eleger mais um, né? Como elegeu a Dilma, como elegeu o Haddad, prefeito de São Paulo, é o Padilha, né? Porque o que traz? Traz nada na bagagem. Né? E aí foi as críticas. A questão de segurança, vereador Adilson, é questão federal também. E não é só privilégio negativo do Estado de São Paulo, o Rio de Janeiro e países do Nordeste, cidades, governos do Nordeste sofrem isso. Então nós temos isso aí de forma republicana, então deveria ser analisado isso também pelo governo federal e não só o governo estadual. Nós temos os problemas como todos os estados têm os problemas, mas o Geraldo Alckmin tem muito mais ações, tem muito mais realizações do que essas situações que estão sendo levantadas, que estão sendo, claro, enfrentadas pelo governador. O governador é uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, tanto é que as pesquisas assim o levam, né, até uma reeleição sem ter um segundo turno. É claro, temos aí candidaturas. Essa questão do PMDB, claro, o governador foi do PMDB, como todos que estão hoje no PSDB estiveram no PMDB, no começo, no início do PMDB, não é mudança de partido, ele não mudou de partido, né? Porque foi criado, dali saiu um grupo para fundar o PSDB, insatisfeito com o destino que o PMDB hoje se encontra. O que o PMDB hoje? O PMDB tem alguma apresentação de candidatos ao governo, tem hoje, né, a apresentação do governo do Estado, mas o governo federal está sempre, né, fazendo composições, agora do governo do PT, então houve uma mudança. Então, sem propostas, e eu acho que o governo do Estado está indo muito bem. E investimento no Estado de São Paulo, as melhores estradas são do Estado de São Paulo. Você viaja também o Brasil inteiro, você vê a questão das estradas, principalmente quando é federal, né? Então você vê a aplicação que o governo do Estado faz aqui na nossa Baixada Santista. Então eu acho que a proposta do PT é uma proposta equivocada, né? Acreditamos que esse governo
salvo o melhor juízo e uma performance melhor aí de um candidato que possa ameaçar o candidato Geraldo Alckmin, mas com certeza o governo do Estado, é esse governo, é esse Estado que o Partido dos Trabalhadores quer, né? Que é a locomotiva do país, né? Mas não vai conseguir porque não tem proposta, não tem trabalho e a apresentação dos candidatos são candidatos que não têm consistência nenhuma. Então é difícil, viu? É difícil sustentar um Partido dos Trabalhadores dentro do coisa. Tanto é que o governo municipal, que a presidente falou que existe 2 candidatos, né, do governo do Estado representando o PT, que é o Paulo Scaff, né, e o Padilha. Eu não sei como é que ele vai fazer com 2 representantes. Isso aí enfraqueceu o próprio candidato do Partido dos Trabalhadores. Olha, Cacá, é engraçado a gente ouvir o Cacá falar de algumas questões, né? Quero dizer, Cacá, que na verdade quando eu disse que eu apontei, são os erros que historicamente o teu governo, com o governador Geraldo Alckmin, fazendo há 22 anos, ele não começou ontem, né? Um político de carteirinha, está aí há quanto tempo? Né? Foi vice, depois governador, depois tentou ser presidente, voltou a ser governador. Agora, do Padilha, é muito fácil falar e tranquilo falar do Padilha. Primeiro, que o Mais Médico que o senhor falou que manda dinheiro para Cuba, não é isso não, Cacá, deixa eu te falar uma coisa, eu moro lá na Zona Noroeste, sabe? Com muito orgulho, nasci lá e sei e vejo como as pessoas enfrentam, por exemplo, a questão do SUS, que aqui em Santos, né, no teu governo, as pessoas vão lá no hospital da Zona Noroeste, por exemplo, e não tem médico, sabia? Na sexta-feira foram lá procurando, o médico só voltava à tarde. Vão procurar pediatra? Não tem, sabia? Olha, por quê? Porque é um outro tipo de gestão. O Mais Médicos atendeu, nesse pouco tempo, mais de 1 milhão de pessoas que ficariam sem atendimento médico se não teve a coragem, e vocês falavam contra no início, agora fazem meias palavras, que o Mais Médicos era para, como você disse, para mandar dinheiro para Cuba. Jesus Cristo, que mandar dinheiro para Cuba? O Mais Médicos, que o Padilha teve a coragem de implementar no país, é um programa de muito sucesso. Primeiro que foi oferecido para os médicos brasileiros. Primeiro para os médicos brasileiros. Eles não quiseram, porque é uma opção sua. Não quero ganhar esse salário. Depois foram oferecido para os médicos estrangeiros, inclusive para os médicos cubanos. Mas que salário? Que salário? Que vieram para cá. Qual o salário que foi oferecido para os brasileiros? R$12 mil. É o que eles ganham. Eles ganham R$12 mil? Não é isso? Não. Ah, não? Não é Quanto isso. é, então? Você mudou a política, você virou o ministro da Saúde. No máximo R$3 mil. Quanto? A verba vai para o governo de Cuba? Meu Deus, você conhece deixa eu te falar uma coisa. Estamos aí aprovando hoje na Câmara Municipal a questão da alimentação e a questão da moradia, Cacá, que é um compromisso. Se o cara aceita, se o dinheiro dele... Precisa saber o porquê. Primeiro, por que o dinheiro que ele aceitou, o médico que veio, vai para Cuba? Não sei se você sabe o que é o FIES. O FIES é um programa de financiamento estudantil. Sim. O que é isso? No Brasil, eu estou falando, nem em Cuba. Aqui nós temos uma universidade privada. Então, o estudante vem para cá, entra na universidade com financiamento do banco. Quando ele se forma, ele paga essa universidade. Se você não sabe, o governo de Cuba, ele financia a faculdade de medicina. Se parte desse dinheiro ele volta para o governo porque pagou, é uma questão dele, ele aceitou isso. Mas isso é o menos importante, Cacá. O mais importante é que está salvando vidas, que está atendendo as pessoas com dignidade, olhando nos olhos. E nós, com Mais Médicos, atendemos mais de 1 milhão de pessoas. Agora, se você não quer isso... Do atendimento social, atendimento... Como não? Você está falando, o dinheiro vai para Cuba. Eu quero saber para onde vai o dinheiro. Da receita deles. Então, veja... Mas o que isso importa? Por que o médico brasileiro não aceitou? Continuamos, então, sem médicos. Porque continua não aqui na Baixada ou no estado de São Paulo. Ah, não tem mais médicos em Santos? Não. Tanto é, vereador, não tem mais médicos em Santos? Tem uma proposta minha de um projeto de lei que identifique os médicos de plantão, porque os médicos têm que ter a responsabilidade. Eles trabalham? O médico de não estar, volta só à tarde. Não, tem que ter lá, o paciente tem que conhecer o médico. Tem que combinar isso com o prefeito do PSDB aqui para cobrar mais. Agora, essa questão de mais médico, na questão social, o atendimento está sendo um atendimento, claro, a necessidade de ser um atendimento. O senhor está preocupado se vai pagar o governo de Cuba? Cacá, eu estou preocupado se as pessoas estão sendo atendidas. Se ela chega no hospital no pronto atendimento. Nós rasgamos a Constituição CLT. Que Constituição? Nós rasgamos.
Quem rasgou? Como não rasgou? O governo PT fazer aquele convênio, pô, não rasgou? Então, você está falando ainda que o programa ainda é legalidade? Cacá, para com isso, é advogado, você sabe disso. Eu também não quero saber de Constituição, quero saber de atender as pessoas. Isso é muito burocrático. Do jeito do PSDB toca a gestão, infelizmente. Nós precisamos dar atenção às pessoas. Rasgar a Constituição. Olha, se tiver que rasgar, seja lá o que for, para as pessoas terem atendimento digno na saúde, que rasga a Constituição, nós temos um artigo na Constituição, todos são iguais perante a lei. Inclusive os cubanos, né? Muito bem, senhores. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Os animais de estimação têm sentimentos, assim como nós. Eles sentem fome, frio e medo. Quando são maltratados, ficam tristes. Eles podem estragar seus sapatos, seus móveis e o seu jardim, mas nunca o seu coração. Enfrentei e, graças a Deus, venci uma grande batalha. Mas a luta continua pelos princípios e valores da família e da vida. Humildemente peço a sua ajuda para continuar. Sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal. Vote 2010. PSC 20. Estamos de volta com o Jornal em Foque, ao vivo, nesta segunda-feira, 1º de setembro, e recebendo hoje, com muito prazer, dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Adilson Júnior, do PT. E neste bloco, senhores, eu queria reservar para saber o que é que a Câmara Municipal de Santos está fazendo neste período eleitoral. E parece que, do ponto de vista político, além da discussão em torno das eleições gerais, já se discute, no âmbito da nossa Câmara Municipal, a sucessão da mesa. Já se discute quem será o próximo presidente da Câmara Municipal de Santos. É isso mesmo, vereador Cacá? Olha, a Câmara Municipal de Santos tem trabalhado muito. Os vereadores produzem muito projetos. Eu, como presidente da Comissão de Justiça, né, estou aí terminando meu mandato, tenho trabalhado bastante com a minha comissão, formada pelo vereador Douglas e vereador Benito Furtado, e essa é uma produção. Então a Câmara não parou, mesmo no recesso, viu? Lascala, é bom frisar aqui que... Aliás, o recesso ia acabar, o recesso acabou, não acabou, né? As sessões apenas. Os vereadores todos estavam presentes lá, o vereador Adilson, eu, todos os vereadores compareciam na Câmara Municipal fazendo o seu trabalho. Eu pergunto porque foi muito discutido o fim do recesso parlamentar de julho. Acabou não acontecendo. Eu acho que é uma avaliação que eu acho que foi uma proposta vindo da mesa, né? Isso não foi bem avaliado pelos vereadores aí para discussão, porque veja, nós temos 2 sessões por semana, diferentemente de outros municípios aqui da Baixada, e fez essa proposta. Alguns municípios até fizeram essa questão de acabar o recesso, né, trabalhando no mês de julho, e nós continuamos com o recesso por esse ano. Podemos fazer aí uma avaliação melhor para o final do ano, né, para o próximo ano, com certeza. Mas o trabalho aconteceu, o trabalho fluiu no mês de julho, não teve prejuízo nenhum. E temos as sessões aí, o prefeito tem enviado muitas mensagens, né, e tem aí melhorado muito a situação dos funcionários públicos. Aí deixamos aí bem registrado, né, essa questão das mensagens do seu prefeito, que temos analisado com critério tanto a situação como a oposição, o que for melhor para os nossos munícipes e para o funcionário público. Com certeza a Câmara Municipal vai agilizar os procedimentos. Isso tem acontecido muito.
Agora, com referente à sucessão, eu acredito que isso vai acontecer... O senhor é candidato? Não, não sou candidato. Acho que todos... Na verdade, todos os 21... Ou todos os 21 são vereadores? A exceção do que não se pode... Todos os 20 vereadores são pré-candidatos. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida... Então ele é candidato, no mês de outubro, né, após as eleições. Eu acho que é um assunto que a gente precisa ser discutido após as eleições. Nós estamos fazendo um trabalho bom. Espero que tenha consenso, que é difícil, né? O que aconteceu nessa última eleição da mesa, né? Eu acho que o vereador Adilson pode fazer uma avaliação melhor, porque o vereador Adilson já está lá na casa há mais mandato, né? E pode fazer uma avaliação melhor. Mas o que aconteceu nesse ano passado não deve acontecer, né? Esperando que o consenso exista. Prevaleça. Agora, o trabalho, acho que 20 vereadores com condições de estar dirigindo os destinos daquela Câmara. Quero ver o vereador Adilson Júnior. Quer dizer que depois da eleição geral, a prioridade vai ser a eleição da mesa, vereador? Olha, deve ser. Você viu que o Cacá é bem do PSDB, né? Primeiro ele falou, não sou candidato, depois os 20 é candidato. Então ele também é candidato a presidente, né? E o senhor é candidato? Olha, claro que a gente sempre, quando está na vida pública, pensa em uma escada, né? Sempre você ter a possibilidade de ascender e presidir a Câmara de Santos. Lógico que é um privilégio para qualquer um dos vereadores que lá estão, né? Essa é uma grande verdade. Mas discussão sobre isso, se há, pode estar acontecendo, lógico, no PSDB, que é natural que isso ocorra, lógico, por uma razão bastante simples. O prefeito é do PSDB e tem que ter essa preocupação, principalmente de manter em duas posições estratégicas pessoas do seu partido, que é a presidência da Câmara e a Comissão de Redação e Justiça, que é presidida pelo vereador Cacá. Porque sem esses dois, claro que as outras comissões com seus valores e com a sua importância, claro que sim, mas são importantes, Comissão de Finanças, Comissão de Redação e Justiça e o presidente, que pauta os projetos, essas mensagens que o vereador Cacá diz, mandadas pelo Executivo. Então, claro que o PSDB deve estar já conversando sobre isso, né, sobre a sucessão tal, que vai se dar no mês de dezembro, né? Se isso de fato está ocorrendo, o vereador Cacá que pode responder com mais tranquilidade, né, com uma forma mais concreta, porque lógico que não falaria com a oposição sobre isso, né? E tampouco nós estamos discutindo essa questão de mesa da Câmara ou não, né? Apesar de que o Poder Legislativo ele é independente, assim tem que ser. Sim. Eu, na última gestão, fui oposição ao prefeito Papa, né, então no PMDB, autor de uma CPI, por exemplo, e nem por isso deixei de ocupar a mesa diretora, ou seja, naquele momento fui o vice-presidente da Câmara, né, junto com hoje que é presidente, o vereador Sadal, que também fazia parte da mesa diretora. Ou seja, isso é uma discussão natural, salutar, e lógico que deverá acontecer quando se aproximar isso, né, ou seja, alguns nomes serão, muitas vezes os vereadores votam naquele que pensa ter uma melhor postura, não só postura, mas ter uma melhor condição de dirigir a Câmara de Santos. Como o vereador Cacá disse, é uma Câmara importante na região metropolitana, a única Câmara no país. A importância da Câmara de Santos é uma importância nacional. É a única que tem 2 sessões da Câmara. Acho que a gente precisa avançar muito também na questão, porque foi feito agora um concurso público, por exemplo, e a Câmara deverá receber novos funcionários, o que... Esse concurso já foi encerrado. Já foi encerrado, né? Nós temos o resultado final. Nós temos um déficit de algumas ocupações, né, dentro da Câmara. A Câmara precisa modernizar algumas das suas questões, por exemplo, através do Ministério das Comunicações, né, do governo da Dilma, as câmaras terão uma transparência maior no que tange a questão da comunicação, ou seja, a Câmara tem à sua disposição um canal de rádio e televisão. Isso, para a próxima mesa, terá que ser discutido e implementado. Né? Penso que tem que ser, que isso hoje a gente tem as audiências públicas e as sessões sendo transmitidas pela TV Assembleia, né? Ou seja, o sinal é cortado e se transmite, mas penso que nós precisamos ter isso divulgando mais o trabalho, as pessoas acompanhar a vida de quem ela votou para vereador, ou seja, isso também é uma questão importante, dentre tantas outras, né, que passaram. Uma delas, vereador Cacá, vereador Adilson, eu gostaria da avaliação dos senhores uma avaliação rápida a respeito dessa proposta, dessa medida da DERSA,
com relação ao túnel Santos Guarujá. A Dersa anunciou que um reajuste da ordem de 28,8% na obra do túnel, por conta da inflação deste ano, da inflação futura, até o fim da realização da obra. Como é que a Câmara e os senhores em especial estão recebendo essa situação, esse aumento de quase 30% no valor da obra? Vereador Cacá. Olha, Mascara, nós tivemos um primeiro momento, quando houve o primeiro traçado desse túnel ali nas Populares, recebemos a população, fizemos audiências públicas, tivemos um local, discutimos a questão do túnel. Agora, no segundo, terceiro traçado, segundo traçado, assim falam, e agora a questão do envio do aumento. Algumas situações já começaram a ser discutidas e estão sendo levantadas pela oposição, na Câmara Municipal, e eu acho que isso tem que ser bem depurado. Eu acho que nós estamos lá como representantes do povo santista e nós precisamos saber aonde vai o nosso dinheiro, como é que vai feito isso. Já tinha uma dificuldade para a construção do túnel com o valor que tinha no primeiro momento, a questão até dos financiamentos do Banco Mundial, e agora vem um acréscimo significativo para a construção. Está adiantado o processo, a questão da licença ambiental, já foi feita, essa questão da licitação, de editais saírem, já estão sendo publicados. Então nós precisamos, enquanto a cidade de Santos, não somos contra o túnel, deixar bem claro, e eu acho que o vereador Adilson Júnior também não é contra o túnel. Agora nós temos que saber qual é o impacto desse túnel aqui na nossa cidade. A questão dos caminhões que não ficaram bem definidos, Então tem situações que estão sendo colocadas aqui para o nosso município, e não estão sendo bem discutidas, não estão sendo discutidas aqui. Nós precisamos fazer parte disso, porque é aqui que nós estamos representando o povo, é aqui que nós temos os anseios, as preocupações dessas... diminuiu a questão das moradias, diminuiu quanto? É o comércio que vai ser mais afetado, a questão da construção de conjuntos habitacionais, há uma proposta de conjuntos habitacionais, eu tenho conversado com o prefeito, se vai construir conjuntos habitacionais para aquelas pessoas que moram naquele entorno da construção do túnel, o que pode ser de melhor, não diferente dos conjuntos habitacionais do CDHU. Então, acho que nós precisamos nos apropriar, fazer mais audiências, isso aí, eu acho que a oposição e a situação está preocupada. A Câmara pretende apurar isso, vereador? Acho que tem que apurar, eu acho que a Câmara tem agido com bastante energia nesse sentido, isso precisa ser bem explicado. Esse que quer ser senador agora, do partido do meu amigo Cacá, foi quem começou essa discussão, lembra? O Serra, ele fez a maquete, gastou dinheiro com aquilo, e muito dinheiro, apresentou num grande shopping aqui da cidade, veio o Alckmin, mudou todo o projeto, aí fez esse projeto que ninguém sabe como seria feito, agora anuncia mais tantos bilhões que tem que aumentar, e na verdade nada sai do papel, pelo contrário, só cria um terror na vida das pessoas, em especial as pessoas que moram na região do Macuco, que simplesmente o Dersa chegou lá e falou, vocês têm que sair daqui, nós vamos indenizar e não sabemos onde vocês vão comprar, mas nós vamos fazer essa ligação. Claro que eu não sou contra uma ligação Santos-Guarujá, mas da forma que foi feita é totalmente equivocada. Está aí mostrando por quê. Primeiro que os números não batem, o orçamento não era condizente, era um orçamento inexequível, as pessoas não sabem para onde vão e simplesmente veio aqui de uma forma abrupta. É bom que também o governo Geraldo Alckmin pudesse explicar, afinal de contas, como que ele toca essa questão, qual é a responsabilidade que ele tem com as pessoas e principalmente dessa questão tão importante que há 20 anos a gente não vê saindo do papel, que é a ligação Santos-Guarujá. Mais uma do governo do PSDB que não é explicado. E esse aumento de quase 30% é um aumento... de certa forma, precisa ser muito bem explicado, anunciado pela Dersa, precisa ser muito bem explicado e compete, sim, à Câmara Municipal apurar isso, as razões efetivas desse aumento anunciado pela Dersa. Muito bem, senhores, teríamos mais a conversar, mas chegamos ao final. Muito obrigado, vereador Cacá, pela presença. Obrigado, Lascala, Adilson. Obrigado, vereador Adilson, pela presença. Obrigado, Chico, meu amigo Cacá e você de casa. Eu gostaria de agradecer aos dois convidados, o vereador Carlos Teixeira Filho, o vereador Adilson Júnior, ambos da Câmara Municipal de Santos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.